Bem-vindos ao programa Leia a Bíblia, um espaço onde as palavras sagradas encontram vida e inspiração. Prepare-se para explorar ensinamentos atemporais que iluminam nosso caminho e nos conectam com o divino. Bom dia, eu sou o Adriano e esse é o programa Leia a Bíblia. Hoje começaremos as nossas reflexões na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Leremos dos versículos 1 ao 9. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Corinto, né, era uma cidade importante no Império Romano. Ela ficava junto a uma rota comercial importante, então ela era uma proeminente cidade econômica, né? Fortemente econômica. E durante o século I, quando essa carta foi escrita, por volta de 55 anos depois de Cristo, ela era uma das mais importantes do Império. E no século II, ela então tornou-se uma das mais ricas do mundo. E como ela era uma cidade muito importante e próspera, imagina-se que aqui tinham muitas e muitas pessoas de todos os lugares do mundo. E onde tem muita gente, certamente tem muito problema, não é mesmo? E essa carta foi escrita justamente por Paulo para sanar algumas dificuldades e alguns problemas que aconteciam ali nessa igreja. Em Atos, no capítulo 18, relata um período em que Paulo permaneceu com os coríntios durante 1 ano e meio nessa igreja ali, quando ele formou essa igreja. E um ano e meio ele passou ensinando ali com eles, e depois então ele, seguindo a sua viagem, ele recebeu algumas pessoas que vieram dessa igreja, relatando algumas coisas, e também trouxeram uma carta a ele. Isso é mostrado em sua carta mais à frente, e relatando problemas e solicitando que ele esclarecesse algumas dúvidas. E Paulo então escreve essa carta nessas circunstâncias. Alguns líderes são nomeados como estando com Paulo nesse momento em que ele escreve a carta. Já no versículo 1, ele fala que ele está escrevendo junto do irmão Sóstenes, que era um dos líderes da igreja de Corinto. E também no capítulo 16, versículo 17, ele fala sobre Estéfanas, Fortunato e Acaico, que vieram dos coríntios e estavam suprindo algumas necessidades dele. Então, Paulo, junto dessas pessoas, começa a escrever aos coríntios, e nesse começo da carta, nesse primeiro capítulo, nessa introdução, então, como é de costume, Paulo se apresenta e direciona essa carta, né, que são aos coríntios, e é interessante que ele fala que aos santificados em Cristo, aqueles que foram purificados em Cristo pelo sangue de Cristo. E depois ele fala chamados santos, ou seja, separados. Santo é alguém que é separado por Deus com um propósito, né? Junto de todos os que invocam o nome do Senhor. E o propósito justamente é o de servir ao Senhor. E ele fala então a sua saudação, né? Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Já no versículo 4 ele relata e fala dando graças a Deus, né? Sempre agradecendo ao Senhor pela graça dele que foi derramada sobre os coríntios. A graça de Deus que se manifestou salvadora
na obra de Cristo, morrendo lá naquela cruz. E no versículo 5 ele fala que em tudo vocês foram enriquecidos, ou seja, vocês, coríntios, são ricos. Ricos de que modo? Em palavra e conhecimento. Toda palavra da parte de Deus e todo conhecimento que vem da palavra de Deus, eles tinham acesso. E por que ele trata isso já nessa introdução? Porque em breve, mais à frente, ele falará sobre a diferença entre a sabedoria de Deus e a sabedoria que vem do mundo. E a riqueza que tem a sabedoria de Deus, que não ultrapassa muito a sabedoria humana. Ele ainda fala que esse testemunho, no versículo 6, foi confirmado entre eles, o testemunho de Cristo, justamente quando Paulo estava com eles, naquele 1 ano e meio que passou com eles, né? E ele fala agora no versículo 7 que não vos falta nada. Vocês foram enriquecidos em palavra e conhecimento, e agora não vos falta nada. Agora vocês só aguardam, só estão esperando então a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Manifestação essa que cada um de nós está aguardando, não é mesmo? O dia que estaremos para sempre com o Senhor. Ele fala aqui no versículo 8 que Jesus mesmo vai continuar confirmando esse testemunho aos coríntios e a cada um de nós até o dia de Jesus Cristo. Que dia é esse? Ele vai tratar mais à frente, nas próximas reflexões, sobre que dia é esse, né? E ele conclui esse trecho, essa breve introdução no versículo 9, dizendo que Deus é fiel e nos chama em Cristo para termos comunhão com Ele, com Cristo e com Deus. E esse chamado se estende a cada um de nós, quando o Senhor nos chamou, nos apresentando o seu Evangelho e aquela boa notícia tão maravilhosa do seu sangue derramado na cruz em nosso lugar para perdoar o nosso pecado. É o chamado que nós recebemos e, graças a Deus, podemos aceitar e termos essa comunhão com Ele. E agora, então, como os coríntios, somos ricos em toda a palavra e todo o conhecimento que vem da palavra de Deus. Que a gente possa meditar sobre essas coisas, refletir sobre a importância e a riqueza que existe na palavra de Deus e acompanhe as próximas reflexões, porque esses assuntos serão mais explorados nessa carta de Paulo, então, aos Coríntios. Tenha um excelente dia. Obrigado por assistir o programa Leia a Bíblia. Programa apresentado por Adriano Feller e transmitido por GW Comunicação em parceria com o canal de Porta Aberta.